da nossa caminhada aí, porque na obra de Deus a gente sempre vai encontrar alguma coisa, né, na nossa caminhada, tanto na obra do Senhor, quanto também na nossa vida secular. Então, eu achei muito interessante essa parte que ele fala, e precisamente até o dia de hoje, né? Isso era lá naquela época, né? Mas hoje também, se a gente trazer para a nossa realidade, não mudou muita coisa. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-los até eles, e você lhe dirá, assim diz o Senhor, Deus. Eles quer ouça ou quer deixe de ouvir, porque são casas rebeldes, e saberão que um profeta esteve no meio deles. E essa parte também, eu já pensei agora nos jovens, né? Meus filhos são jovens, um adolescente, e a gente vê a diferença, assim, de opinião de um para o outro, né? A minha filha, ela tem uma visão, assim, além do tempo dela, ela é uma pessoa bem destemida, ela, não é que ela não tem papa na língua, ela fala aquilo que ela acredita, e o meu filho já é um pouco mais, o outro que é gêmeos com ela, né, já tem uma outra visão também, ele já é mais racional. E o de 18 anos também. Isso é em relação em tudo da igreja. E nós estávamos conversando e eu observando neles que se a gente não ter o cuidado hoje, os jovens estão assim, gente, com o coração fechado, porque está tudo tão aberto aí, a tecnologia tem se avançado cada vez mais. Né? A gente está aí agora com um povo aí, uma ideologia que está chegando aí, de que a Bíblia tem que estar mais atualizada, porque a palavra de Deus está discriminando isso, discriminando aquilo. E se a gente não ter o cuidado, os nossos próprios filhos acabam ficando assim, com o coração fechado, endurecido, achando que, porque está tudo se modernizando, e a palavra de Deus vai ficando para trás, e não é verdade. A palavra do Senhor, ela é incondicional em qualquer ensinamento, ela é soberana em todo o tempo. E a gente tem que ter muito esse cuidado. E o tempo ali, que, quando Deus chamou Ezequiel para falar com Israel rebelde, nos nossos dias atuais, irmãos, não está diferente. A gente tem visto tantas coisas nas nações, nas outras nações e também no mundo inteiro. Não é só lá, no mundo inteiro. Eu estava conversando isso com os meus filhos aqui. Então, a gente tem que ter esse cuidado para a gente inculcar na vida dos nossos filhos a verdade do Senhor, que sermos profeta dentro da nossa casa e também sermos profeta para aqueles que têm o coração endurecido. E sempre combatendo a verdade em Cristo Jesus, né? Claro que não vamos sair por aí falando, é isso que Deus, né? Que eu creio que Deus usa os profetas ainda, eu acredito nos dons, nos talentos do Senhor, que há muito profeta de Deus, mas também há muitos profetas que profetizam muita coisa aí que não condiz muito com a palavra. E aqui eu gostei, assim, tudo me chamou a atenção, mas o que mais me chamou a atenção foi essa parte do chamado e da preparação, do que Deus já falou para ele que ele ia encontrar no caminho, que não era para ele desistir, não era para ele se sentir coagido, não era para ele olhar, nem ficar com medo da cara feia deles. E muitas das vezes a gente encontra isso no nosso caminho e a gente fica desencorajado. As pessoas tentam nos intimidar com a, com a, com a mudança do seu semblante, né? Em relação quando vamos falar alguma coisa que a pessoa não gosta. É isso, Flavinha, que eu entendi para mim, né? Na palavra de Amém. Deus. Não, mas é bem esse Uhum. capítulo, ele realmente ele fala muito desse chamado, né, de Ezequiel, É e muito que lindo, ele viu? também nos inspire, né, a ser mensageiros, né, fiéis, né, de Deus, que estejamos dispostos a obedecer, né, e a compartilhar, né, a palavra de Deus. Isso. E aqui no versículo 6, Flavinha, Deus fala assim para ele: Você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo, não seja rebelde como essa gente. Abra a boca e como Não que tenha eu vou medo. lhe dar. Não tenha medo, na minha Bíblia, na, na
Isso, não tenha medo, mas é a mesma coisa, né? E muitas das vezes a gente se encovarda, né? Ah, mas será que eu devo falar mesmo? Ai, será que é de Deus ou será que é de mim? Ai, falo ou não falo? A gente tem que ter essa convicção. Quando é Deus, não temos que temer mesmo. Eu falo isso por experiência, né? Eu tô amando ler. A gente está no segundo capítulo, mas eu não sei se é porque eu também estou tão sensível assim com as coisas Uhum. de Deus, porque eu vivi isso aqui dentro da casa da minha mãe. Então é muito difícil você estar no meio de pessoas que não querem saber de Deus. Hoje a maioria está tudo na igreja, mas há 30 e poucos anos atrás, muito difícil, viu? Muito. Eu ainda tenho 3 irmãos que não é, não. Aí se eu me lembro que quando Deus me mandava falar alguma coisa lá, era difícil, eles não queriam ouvir. Debochava de Deus, caçoava das coisas de Deus, caçoava de mim. Era uma coisa terrível. E vai fazer 1 ano que a minha mãe faleceu, e o ano passado, antes dela falecer, foi um período que Deus preparou, mesmo eu doente aqui, em 2021, comecinho de 2021, ela ficou aqui comigo, uns 3 meses. Foi assim, 3 meses da presença de Deus aqui na minha casa, e foi uma preparação do Senhor para ela reconhecer, né, que, que tudo que eu falava para ela tinha um fundo de verdade, não era mentira. Então eu louvo a Deus pela palavra do Senhor, que Ele nos ajuda, nos orienta. E quando a gente vive assim no meio de pessoas que não acreditam no Senhor, é muito ruim. Mas a gente não tem que se sentir desencorajado. Uhum. E ir com força, ir com confiante no Senhor, que o Senhor, Ele acalma tudo. É isso. Deus, ele nos Eu chamou, falei, né? Assim como ele chamou Ezequiel, ele tem um chamado para cada um de nós, né? E como aí está escrito aí na Bíblia que Deus colocou, não tenha medo, né? Ainda que ainda que eu cerque espinheiros e você vive entre escorpiões, não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Então aqui Deus estava falando que ele estava com Ezequiel, né, para ele não ter medo e que era para ele falar, né, que era para ele cumprir o propósito dele aqui na terra. E a mesma coisa Deus nos chama hoje, né? Assim como Ezequiel ele foi chamado por Deus para ser seu mensageiro, todos nós temos um chamado por Deus, né, para cumprir o nosso propósito em nossas vidas, né? E eu creio assim que ele nos chama para servi-lo, né? Ele chamou Ezequiel, ele me chamou, ele te chamou. Então vamos compartilhar a palavra, né? Fazer a diferença nesse mundo. E a gente deve estar disposto mesmo, né, a responder a esse chamado de Deus, né? E a buscar cumprir o propósito dele aqui, que ele nos designou aqui na terra. E nós devemos também ser dependentes em Deus, né? Assim como Ezequiel. Ezequiel, ele foi dito que ele seria enviado aos israelitas, rebeldes e obstinados, né? Então ele foi enviado por Deus. Deus prometeu que estaria com ele, que lhe daria força. Então isso também nos lembra que Deus está conosco, né? Quando Deus te chama para fazer algo, ele te capacita, ele te fortalece, né? Para cumprir as tarefas que ele te designou. Então, que a gente possa ter essa confiança, essa dependência que Ezequiel teve, né? Mesmo que às vezes a gente acha que estamos sós, né? Que a gente não é capaz, né? Mas Deus, ele é presente. Deus, ele é conosco todos os dias das nossas vidas, né? Ele prometeu que estaria conosco. Então, devemos confiar e devemos depender totalmente dele, né? A confiança no Senhor é uma forma também de obediência, né? E a gente tem que ter coragem também, né? Coragem para falar a verdade. Ezequiel, ele foi instruído aqui a falar a mensagem de Deus, a passar a mensagem de Deus, mesmo que o povo não quisesse ouvir, né? Ou que respondesse, que não respondesse, né? Então, Deus, ele chamou ele
convocou ele, na verdade, né? Para ele falar a verdade. E a verdade é o quê? É a palavra de Deus, né? Então também é importante isso nos nossos dias, né? Que às vezes a gente quer falar, mas não tem coragem, né? Às vezes a gente quer propagar o evangelho, mas a gente ainda tem os bloqueios, né, que nos impedem de seguir adiante, né? São bloqueios de vários bloqueios que às vezes a gente tem de falar em público, de fazer uma live, ou até mesmo de falar com o nosso vizinho, achando que ele não vai receber a palavra, mas a obra quem faz é o Espírito Santo, né? Se a gente pelo menos abrir a boca, ele está falando aqui mesmo, né? No capítulo aqui, no versículo, que abra a boca, né? Então, assim, é conosco, né? Deus está falando com a gente também, né? Abra a boca, né? Fala, compra o seu propósito, né? Então, essa palavra é muito importante para nós. Hoje, ela é atual, né? A palavra de Deus, ela é atual. E nós devemos ser fiéis a essa palavra, né? E transmitir ela com ousadia. Deus fala que a gente não pode ser covarde, né? Ele quer que nós sejamos, que nós possamos falar com intrepidez, né? Então, assim, que a gente possa pedir a Deus todos os dias, né? Que nos dê esse espírito de intrepidez, de sabedoria, de discernimento, para que a gente possa vir propagar o evangelho dele, né? Que a gente tenha essa coragem que Ezequiel teve, né? Ele foi instruído a passar a mensagem de Deus adiante. E o povo não queria ouvir. O povo respondia negativamente, né? Mas ele teve a coragem, né? De falar a verdade. Deixa eu ver aqui, entrar aqui. Bom dia, Cris. Ele teve ousadia, né? E a gente tem que ter também a responsabilidade, né? Pessoal. Assim como eu falei, né, acho que no primeiro capítulo, quem estava aqui ouviu, né? Que essa responsabilidade é nossa, né? Ezequiel, ele foi instruído a entregar uma mensagem de Deus, independente da resposta do povo, né? Então, cada um de nós também é responsável, né? Por nossa própria resposta à palavra de Deus. O que Deus tem te falado, o que Deus tem te tocado, né? O que Ele tem falado com você, a palavra que você está ouvindo, né? Qual a reflexão que você está tirando? Então, assim, a responsabilidade é nossa, é pessoal. A gente deve ser diligente, né? Em aplicar essas verdades em nossas vidas e a gente colocar em prática, né? Independente do povo ao nosso redor, independente das pessoas, independente das escolhas, né? Dos outros ao nosso redor, a gente tem que continuar firme, né? Continuar firme entregando a mensagem que Deus nos colocou no nosso coração. A mensagem que queima em nosso coração. Então a gente tem que ter esse desejo, né? De passar a mensagem que queima no nosso coração. E aqui também fala, nesse capítulo aqui, fala da importância da humildade, né? Ele tá, Ezequiel, ele é descrito como filho do homem, né? Deus está chamando aqui, ele diz, filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, a uma nação rebelde, né? Que se revoltou contra mim até hoje. Eles e os seus antepassados, eles têm se revoltado contra mim. Então, ele é chamado aqui por Deus de filho do homem. E essa expressão, né, ela mostra que nós somos humanos, né, que nós somos totalmente dependentes dele, totalmente dependentes de Deus, né. E também nos lembra a importância da humildade, né, diante de Deus, diante do, diante de Deus, né, porque nós somos filhos, né, filhos amados, né. Então, quando ele está falando aqui filho do homem, ele está falando filho de Deus, né, meu filho, né. Então, isso nos mostra como somos dependentes do Senhor, né? E a importância da gente reconhecer essa humildade, né? Essa dependência dele. Reconhecer que nós somos totalmente dependentes, que devemos reconhecer a nossa posição como criatura, né? Como filho, e buscar a vontade de Deus, né? Em todas as coisas. E esse capítulo, né? É um capítulo, assim, bastante
inspirador, né? Ele faz com que nós tenhamos essa coragem, né? E essa humildade, a gente possa viver com coragem e com humildade, né? Aplicando essas lições em nossas vidas, né? Todo dia nós somos desafiados a responder o chamado de Deus, né? Então, a gente tem que confiar na nossa capacitação mesmo, no que a gente já tem na nossa história, né? Falar a verdade, falar a mensagem de Deus com coragem. Eu acho que vai ficar para a gente nesse capítulo aí essa reflexão. Será que você está tendo coragem o suficiente para falar, né, a mensagem? Será que você está assumindo a responsabilidade, né, por essa palavra que você está ouvindo, né? Então, assim, eu acho que fica para a gente essa reflexão, né? Que possamos ter coragem e responsabilidade, né, em responder a palavra de Deus, assim como Ezequiel fez, né? Assim como Ezequiel respondeu um chamado, ele também se sentia incapaz, ele teve medo, ele, ele, ele achava que ele não era capaz, mas ele foi. Ele respondeu o chamado de Deus, ele foi um mensageiro, ele cumpriu o propósito dele. E que a gente possa também, né, hoje, todos os dias, né, a gente falar, eis-me aqui, Senhor, quero cumprir o teu chamado, nem que seja para quem está do meu lado, né? Falar do seu amor, falar da tua misericórdia, da tua graça, que as pessoas venham conhecer o Senhor. Porque tem muita gente, a gente acha que não tem, mas o nosso pastor lá de Itabuna, ele teve na igreja essa semana, e ele falou que lá na cidade que tem a igreja, Itabuna, que não é essa cidade aqui, disse que tá cheio, 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 cheio de muçulmanos. Diz que chegou uma renca de muçulmanos lá. E eles, assim, abraçaram esse povo, entendeu? Eles estão, assim, discipulando esse povo. Imagina aí. Nós cristãos discipulando os muçulmanos. E eles acham que eles achavam, né, no caso, esse pessoal que está lá, achavam que eles eram certos e que nós, os cristãos, que somos que nós que matamos em nome de Deus. Olha só. Para eles, a gente os cristãos quando a gente fala em muçulmano, a gente fala assim, esse povo é religioso, eles matam em nome de Deus, eles, né? Eles são tementes a Deus, porém, eles matam, mas eles acham também que a gente faz isso, entendeu? Então, assim, eles estão tendo, assim, experiência maravilhosa com esse povo lá. E eles estão refugiando eles, na verdade, né? Que eles saíram refugiados aí, não sei da onde lá, e foi para lá em Tabuna. E esse pastor, né, pastor Neto, abraçou esse povo lá e o povo está indo na igreja, tá uma bênção. E esse povo, eles são tão cultos. Eles falam inglês, falam acho que 4 a 5 línguas. Tá ensinando o povo da igreja. E assim, claro que eles têm uma cultura muito forte, né? Eles têm um jeito muito forte de ser. Mas é povo, gente. É povo, né? É o povo de Deus, né? Então, assim, já pensou se o pastor Neto pegasse e excluísse eles, falar, ah, não, vocês são muçulmanos, vocês não, vocês estão necessitando de ajuda, a gente vai ajudar no que puder, mas a gente não vai falar nada, né? A gente não vai compartilhar a palavra, não vai compartilhar o evangelho, né? A gente vai ficar quieto aqui. Aí quem iria ganhar era eles, que eles iriam discipular o povo cristão lá, né? Porque eles são muito, realmente, assim, bastante tementes a Deus e bastante cultos, assim, no que se fala de religião. Mas o pastor, ele tá fazendo o papel dele, né? Deus chamou ele, né? Deus chamou ele para compartilhar a palavra, né? Para falar a verdade, né? E o pastor Neto tá assim, mostrando a Bíblia, né?
E eles estão abertos a ouvir, né? Que eles estão precisando. E assim, a pastora e o pastor eles estão assim apaixonados assim pelo povo, né? Porque eles estão realmente colocando eles no papel de como outro qualquer, né? Não é porque é muçulmano que eles vão pegar e vão diferenciar, né? Eles não estão fazendo acepção de pessoas, eles realmente estão amando eles assim com o amor de Jesus. E está muito lindo de ouvir as histórias que eles têm para falar sobre isso. Tá maravilhoso mesmo. Eles falaram muito sobre essa história deles, né? E eles estão assim caindo mesmo na graça, né? Do cristianismo mesmo, do amor cristão. Amém. Amém, Flávia. Só assim para acrescentar, me veio na memória, acredito que vocês devem conhecer aquele filósofo, eu gosto muito dele, é o Sérgio Portela, né? Ele trouxe uma vez uma reflexão, numa empresa que eu trabalhei, que a empresa contratou, né? Porque a gente trabalha com vendas para estar sempre animando. Mas eu já gostava dele muito antes disso. Ele trouxe uma palavra falando sobre a coragem, né? Que a coragem, a essência dela é o medo. Então, quando a gente é chamado, vocacionado para alguma coisa, logo vem o medo, né? Mas não é aquele medo de pavor, de você não fazer as coisas. É um medo assim, que será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu devo mesmo? Então, eu achei interessante que aqui o chamado que Deus está falando com Ezequiel é desse daí, é do encorajamento, né? Para não se acovardar, da coragem, né? Depois também me lembrei de Josué, ser forte e corajoso, que eu serei contigo. E eu achei interessante que a gente tem que colocar, que nem esses irmãos, né? Que é muito lindo que você falou deles estão aí. Eu achei que era só aqui em São Paulo, que o aeroporto de Guarulhos, ele ficou, eu não sei agora, né? Porque os irmãos têm falado muito mais, mas eu vou ver no grupo. Também tem muito refugiado lá do Afeganistão e é um povo tudo muçulmano. E a Igreja Batista lá de Guarulhos abraçou essa causa, né? Sentiu esse chamado de acolher eles. E lá mesmo, eles ficaram muito tempo, lá mais de 3 meses lá no aeroporto de Guarulhos. E os irmãos lá, os missionários, pessoas vocacionadas, né? Falando a língua lá, a língua deles, né? A língua inglesa que eles usam, né? E falando do amor de Cristo a eles. Então, é isso daí, é uma oportunidade, porque fosse uns tempos atrás, você não podia falar, porque eles são muito perspicazes na palavra, né? O povo muçulmano. Então, é isso daí, é o É. encorajamento E o pastor que